vamos falar um pouco sobre liquidez. Primeira coisa que a gente vai aprender são as zonas de liquidez. O que são as zonas de liquidez? É uma acumulação onde o preço encontrou um preço justo ali para negociar, onde o ativo encontrou um preço justo para negociar. Então, ele tende a fazer uns blocos de liquidez, umas zonas. Então, aqui no gráfico, a gente começa a achar aqui, ó, um bloco. Aqui, assim, a gente tem aqui mais um bloco. Aqui a gente tem... Vou pegar outra caneta que essa aqui não tá legal. Vamos ver. Vou pegar essa aqui. Aqui você tem um bloco. Tem uma pequena zona de liquidez. Aqui você tem uma outra pequena zona de liquidez. Aqui você tem uma outra pequena zona de liquidez, onde tem um acúmulo, onde o preço negociou por mais tempo. Então, os negociantes encontraram um preço justo e ficaram negociando ali por um tempo. E depois o preço sai dessa zona e anda. Então, isso aqui são as zonas de liquidez. Você pode observar que se você pegar aqui e começar a traçar as zonas de suporte e resistência, você vai observar que as zonas de liquidez estão no meio. Então você observa que você tem zonas de liquidez no meio do suporte e resistência. E aí você pode trabalhar com a confluência. Vamos ver aqui se a gente tem algum alinhamento aqui. A gente muda para o gráfico de linha. Você pode observar, ó, que é onde a gente teve nossas zonas de suporte e resistência, onde a gente teve nossas zonas de suporte ou nossas zonas de resistência, você teve um acúmulo de liquidez. Então aqui a gente está no SP500. Vamos aqui voltar para o nosso índice Bovespa. Vamos colocar no gráfico de 15 minutos. Gráfico de 15 minutos. Vamos ampliar um pouco aqui para a gente ter uma visão. Então aqui a gente tem uma zona de liquidez. Aqui para frente a gente tem uma outra zona de liquidez. Aqui a gente tem uma outra zona. Aqui em cima a gente tem uma outra zona. Que quando o preço bate, ele fica preso e começa a negociar. E quando ele sai. Quando acabam as negociações aqui, a zona fica fraca, o preço anda para o lado que ele tende a andar. Então, você pode marcar os suportes e as resistências. Você observa que você tem as zonas no meio do caminho. Então, é mais uma coisa para você fazer a confluência
com os outros fatores. Aqui, ó, outras zonas de liquidez batendo aqui na resistência. Aqui a gente tem uma bem grande, mas está no meio do caminho também aqui. Então é isso. Você tem que entender que a zona de liquidez é onde tem muito dinheiro, é acúmulo de dinheiro. E quanto maior o tempo gráfico, mais forte é a zona. Aqui a gente está no 15 minutos. Se eu mudar aqui para um tempo de 4 horas, a gente vai ter zonas maiores. Ó, aqui a gente tem zonas de liquidez maiores. Cada vela dessa representa 4 horas. Então aqui você pode ver que as zonas de liquidez estão no meio do nosso suporte e resistência. A gente vai usar isso como uma referência no futuro. Vamos falar um pouco sobre as estruturas de liquidez. Então a gente saiu da zona de liquidez e vamos entrar nas estruturas de liquidez. Então, o que são as estruturas? Elas só têm uma função: transportar o dinheiro do ponto A para o ponto B. Então, isso aqui em forma de V é uma estrutura de liquidez. Isso é uma estrutura de liquidez. Isso aqui em forma de M é uma estrutura de liquidez. Se você olhar de outro ponto, de outro ângulo, ela pode ser um dado, é uma estrutura de liquidez, e a gente pode ter essa estrutura aqui, um zigue-zague, tanto para cima quanto para baixo. Então aqui a gente mudou o tempo gráfico. Então a gente tem aqui uma estrutura de liquidez transportando o dinheiro de um ponto para outro. Aqui a gente consegue identificar melhor. Ele está saindo daqui, fez o transporte para outras. Então ele saiu de uma estrutura, transportou até outra estrutura. E aí a gente tem, no meio do caminho, alguns formatos, alguns padrões para observar. Formato em forma de V, formato em forma de W, o zigue-zague. E aí você vai observando isso. Então isso é uma estrutura de liquidez também. Então ela sai de um ponto A e transporta o dinheiro para o ponto B. Então onde aqui a gente tem uma estrutura de liquidez aqui, e você pode ver o transporte do dinheiro aqui, negociação aqui dentro. Então isso aqui é uma estrutura de liquidez. Ela rompe, continua,
na outra estrutura de liquidez até chegar a um outro bloco. Então a gente vai observando o mercado através desses pontos. E mais na frente a gente começa a ligar todos esses conceitos em um só. Vamos ver aqui um outro ativo. IBOV. Que a gente tem aqui um conceito. Ele vai sair daqui até um ponto. Então isso é uma estrutura de liquidez. Aqui a gente tem outra estrutura. E aí você pode colocá-la dentro dos blocos. Então esse é o conceito. Vamos falar agora sobre confluência. O que é confluência? É a combinação de vários fatores. Então, quando você combina os fatores, você começa a criar uma alta probabilidade para você achar um ponto e entrar no seu trade. Então aqui a gente tem o nosso gráfico e a primeira coisa que a gente vai fazer nele é traçar a nossa linha de tendência. Então, digamos, os dois fundos, traçamos aqui a nossa linha de tendência. Linha de tendência primária. Aqui a gente pode ligar mais dois. Traçamos aqui uma linha de tendência secundária. E agora a gente vai vamos traçar aqui as nossas linhas de suporte e resistência. Então eu venho aqui de baixo para cima, começo a observar aqui onde teve os pontos de inflexão. E eu vou traçando. Ponto aqui, outro aqui, outro aqui. Outro aqui. Temos um outro aqui no meio. Então você vai ligando aqui os pontos de inflexão topo fundo, pavio, pavio com pavio, e você vai alinhando. Depois disso você pode pegar aqui a sua onda. Você pega aqui ou a Fibonacci ou a caixa de Gann e você traça ela e termina de fazer um alinhamento que você vai ter os pontos mais específicos aqui para o seu suporte e resistência. Então a gente já alinhou as linhas de tendência, linha de suporte e resistência, e a gente sabe que aqui a gente tem as liquidez, ó. Teve concentração maior de liquidez e liquidez, aqui liquidez,
Aqui a gente teve uma concentração grande, liquidez, e aqui liquidez. E a gente já sabe que ele está saindo de um ponto e transportando o dinheiro para outro ponto. Então a gente já sabe as nossas confluências. E por último, a gente vai verificar agora as barras gatilho. A gente pode verificar onde teve barra gatilho. A gente pode verificar aqui onde teve barra gatilho também. Então aqui, vamos começar daqui de trás. A gente teve aqui, ó, uma barra externa. Vou apagar isso. Vamos para ficar melhor. Então a gente teve aqui uma barra externa. Aqui, ó. A gente teve uma barra externa confluindo com a nossa linha de suporte e resistência. Aqui a gente teve outra barra interna. Esse candle aqui é maior e está engolindo um candle menor na frente dele. E é uma confluência também para alta. Aqui nos topos, a gente teve aqui, ó, dojis e barra de reversão. E aí você pode ir observando essas confluências também, junto com as linhas. Então, você pode observar também que quando ele bate na linha de suporte e resistência, ele vai até a próxima linha. Então, por exemplo, ele saiu dessa linha de suporte, que também... Peraí, vamos começar o raciocínio. O ativo caiu, bateu na nossa linha de tendência, que está subindo, e bateu na nossa linha que agiu como suporte, não deixou ele cair. E aí o ativo subiu, bateu na outra linha de resistência lá em cima, que ele demorou. Então ele demorou aqui, ela teve um efeito pequeno. Continuou, desceu, ela funcionou agora como linha de suporte até ser rompida. Então você observa esses pontos que são pontos de confluência. Aqui a gente está no gráfico de 1 hora. Vamos mudar o tempo aqui para 15 minutos. E vamos observar toda a marcação que a gente fez. Também funciona no 15 minutos. Como você pode observar aqui, ó. Confluência. O ativo veio em queda. Aqui está a nossa linha de tendência. Aqui
está passando a nossa linha de suporte e ele reverteu em cima dela. E aqui ele segurou na outra linha de resistência e subiu. Então você sempre observa esse tipo de confluência que ele vai fazendo. As linhas que você marcou e depois você ajustou com o auxílio da ferramenta de Fibonacci ou da caixa de Gann. E no meio aqui do suporte e resistência, você pode observar se você tem as barras gatilhos para fazer a entrada no trade. Então, vamos observar aqui. Aqui a gente tem uma barra interna e essa daqui engoliu essa, então é uma barra verde, é uma barra gatilho. Aqui em cima da nossa linha de suporte. Vamos ver, a gente tem barras de tendência, então você poderia ter entrado aqui nas barras de tendência. Quando ele passa de uma linha de suporte, ele tende a ir até a outra. Então aqui, na nossa confluência, se a gente tivesse feito a nossa marcação assim, ligamos esse fundo, aqui a gente teve nossa linha primária, ligamos aqui esse fundo, nossa linha secundária. Então a gente pode ver que ele saiu da linha de suporte, caminhou para a linha de resistência, fez aqui uma pequena liquidez, rompeu, subiu, aqui encontrou linha de resistência e aqui a gente tem aqui uma barra gatilho. Aqui a gente tem uma barra externa, essa maior está na frente de todas essas três aqui. Então isso aqui em outro tempo gráfico é uma barra bem forte de queda e ele continuou a tendência. E quando ele bateu em cima da nossa linha secundária aqui, ou nossa linha de tendência. Aqui a gente tem outra barra gatilho, máxima, mínima, 50%, bateu na linha de tendência e fechou acima dela. Aí você entrava aqui na barra Start. Essa aqui é uma barra interna. Por quê? Porque a verdinha está dentro da maior. Aqui a gente continua seguindo a linha de tendência. E você observa que o ativo trabalhou em cima dessa linha, voltou e alguma hora ele rompeu ela de volta. Quando ele rompe a linha, de tendência, ele tende a buscar a outra linha de tendência, que é a anterior lá embaixo. E se ele passar lá para baixo, já indica que o ativo já não está mais em uma tendência de alta, ele já virou a tendência para o outro lado. Então é isso. Assim você vai fazendo as confluências e aumentando a probabilidade da sua entrada ser certeira e positiva.